Me chamo José, tenho 41 anos. Este fato ocorreu comigo quando eu tinha apenas 7 anos de idade. Eu e minha família havíamos acabado de nos mudar para a cidade de Pitangui, Minas Gerais. O motivo da mudança é o mais polêmico, pois o meu pai, que morava em Belo Horizonte junto com a nossa família, ele teve um sonho, que o mesmo interpretou como uma visão ou um sonho profético. Em Pitangui, existe uma lenda do tesouro que está escondido na mina que está na Serra Cruz do Monte, na mesma cidade de Pitangui. Vou resumir a lenda, que é mais ou menos assim. No fim da década de 1690, existia um português da família real que extraía muito ouro da região para si. Na época, pepitas de ouro eram retiradas do solo da região de Pitangui como se fossem batatas. Esse português era responsável pela extração do ouro e o mesmo tinha que levar até a coroa portuguesa. Ele, porém, assim como todos ali, eram corruptos. Ele ficava com mais de 50% do ouro extraído ali da região. Até que uma certa vez ele ficou muito doente. Doença essa que ninguém sabia dizer qual era. Então ele decidiu enterrar o tesouro e se tratar em Portugal, pois ele não poderia levar o tesouro. Quando chegou em Portugal, ele descobriu que tinha apenas poucas semanas de vida. Decidiu então escrever uma carta ao seu filho, que permanecia na cidade histórica. O português redigiu a carta, e como as correspondências daquele tempo duravam semanas para chegar ao destinatário e havia um grande risco de serem violadas, ele recorreu a códigos para revelar ao filho a localização da mina onde estava escondido o tesouro. A carta dizia o seguinte: Tenho vida para poucos dias. Descubra a boca da mina, que está tapada da pedra da terra socada. Tem ferramentas de valores mais ou menos de 10 a 11 toneladas de ouro. A boca da mina está na ponta da serra. Naquela época, famílias ricas guardavam ouro em pó ou em barra. Conclui-se que Olho do Sol é um código, e a correspondência jamais chegou às mãos do filho do europeu, pois o destinatário não teria sido encontrado pelo mensageiro. Ninguém sabe quem ficou de posse da carta. Mas, muitos séculos depois, essa carta foi encontrada e se tornou assunto popular. Segundo o europeu, o mesmo escondeu cerca de 10 arrobas de ouro. Portanto, as 10 arrobas de ouro atualmente estão avaliadas em 10 milhões e meio de dólares. Este valor desperta a cobiça dos pitanguienses e desbravadores de outras bandas para descobrir o Olho do Sol. Alguns aventureiros recorreram a pai de santo, vidente e até religiosos. A mina, se é que ela existe, está na Serra Cruz do Monte, por onde passou um trecho da Estrada Real, que ligava o município à vila de Sabarabuçu, a atual Sabará. Esta lenda é real, pois existem documentos históricos que comprovam a sua veracidade. Bem, agora vamos ao que interessa. O meu pai nunca sequer tinha conhecimento dessa lenda. Até que certa noite ele sonhou com um senhor que dizia ser da sua linhagem, há mais ou menos 100 anos atrás. Ele disse que estava na busca por esse tesouro, porém nunca teve sucesso. Esse senhor explicou tudo para o meu pai sobre esse tesouro e também lhe deu as coordenadas do local onde estaria escondido todo o ouro. E também falou que ele precisava de mais 3 ajudantes de confiança, pois o local era de difícil acesso. Depois desse sonho, o meu pai pesquisou sobre esse tesouro, e ele viu que realmente existem lendas e mistérios por trás disso tudo. Isso foi o suficiente para ele reunir eu, a minha mãe e o meu irmão mais velho de 14 anos na época, e partimos para morar em Pitangui. Um tio nosso, que chamarei aqui de Antônio, ele também foi conosco. O meu pai precisava dele, porque ele era um homem forte e também era de confiança.
Nesse sonho que teve o meu pai, havia muitos enigmas, dos quais ele não conseguia decifrar. Então ele procurou um cigano que morava ali mesmo na cidade e perguntou se esse cigano poderia decifrar esse sonho, usando o baralho cigano. Aquele homem acertou tudo sobre o sonho do meu pai, pois tudo que ele dizia fazia sentido. O interessante era que o meu pai tinha sonhos recorrentes com esse homem do tesouro. E sempre que ele aparecia no sonho, ele dava dicas enigmáticas sobre como encontrar o ouro. E meu pai, muito animado com tudo aquilo, sempre recorria ao cigano. Bem, acabou que ele e o meu tio pegaram amizade com esse cigano e tiveram que contar tudo a ele sobre o sonho, pois assim ficaria até mais fácil do cigano os ajudarem. Esse cigano se juntou ao meu pai e ao meu tio na busca pelo tesouro. Até aqui o relato está super normal, apesar das loucuras do meu pai. Bem, foi necessário explicar isso para chegar aqui na parte do sobrenatural. Como eu disse a vocês, eu tinha apenas 7 anos de idade. E certa vez, o meu pai e o meu tio voltaram para casa com o cigano e apresentou ele à nossa família. Quando eu vi aquele homem, eu comecei a chorar e a gritar, pois eu não via ele como um homem normal. Eu enxergava uma besta demoníaca, com olhos vermelhos, corpo cobertos de pelos negros acinzentados, dentes pontiagudos e chifres. Chifres grandes, como de um touro. E aquela coisa tinha rabo, e os seus pés eram como casco de boi. Eu chorava muito e entrava em desespero, e a minha família ficava sem entender nada, pois eles viam um homem simplesmente normal. Somente eu via aquela criatura horripilante. Bem, os dias foram se passando e toda vez que eu escutava o meu pai chegando com aquele homem, eu corria e escondia embaixo da cama do meu quarto. O interessante é que, apesar da minha família não ver a mesma coisa que eu via, o nosso gato de estimação parecia que via o lado bestial daquele homem, pois ele se arrupiava todo e corria para a rua, toda vez que o cigano chegava em nossa casa. Certa vez, estava eu brincando com meu brinquedo de trenzinho, que gostava muito, e estava junto com meu irmão mais velho, quando escutei um barulho vindo de fora. Era por volta de 8 da noite. O barulho vinha do quintal, então fui até lá, ver do que se tratava. E foi quando eu vi aquela criatura. Sim, a mesma besta que eu descrevi ver naquele homem. Porém, ele estava muito furioso e veio correndo rapidamente em minha direção. Mas eu não conseguia me mover e já não escutava mais nada. Escutava apenas o barulho da criatura, como se estivesse urrando. E nisso, aquilo me puxou e me levou subindo a árvore que tinha no quintal. A partir daí eu apaguei. Acordei apenas pela manhã na plantação que o meu pai tinha, e sem saber o que realmente tinha acontecido. Só sei que fiquei muito espantado e assustado. E até hoje eu não sei explicar ou pensar no que aconteceu. Bem, continuando. Depois de alguns meses, o meu pai e o meu tio e aquele cigano estavam finalmente prontos para se aventurarem na mata atrás do tesouro. O lugar era de muito difícil acesso. Eles optaram a irem no início da noite, pois assim estaria longe dos olhos de outras pessoas que estavam ali na região, também em busca desse tesouro. Com toda a localização que o meu pai teve por sonho, em cima de um morro, eles começaram a cavar e encontraram muito ouro enterrado. Enquanto eles cavavam, o meu pai dizia que ouvia gritos. A temperatura caiu bruscamente. Parecia que estava nevando de tanto frio. E um forte vento tomou conta do local, impossibilitando eles de continuarem. Mas foi o suficiente para cada um encher a sua mochila de ouro. Em seguida, eles enterraram novamente o restante do ouro, para voltar lá no dia seguinte.
Assim que eles encheram as mochilas de ouro, eles voltaram para as barracas que tinham armado ali embaixo da serra. Agora eles tinham apenas que pegar suas coisas e voltarem para casa, e retornar ali no dia seguinte para pegar o restante do ouro. O cigano propôs que todos bebessem para comemorar, já que ele tinha levado uma garrafa de tequila. O meu pai e o meu tio estavam muito felizes, então, obviamente, eles beberam. E logo em seguida, assim que já iam retornar para casa, o cigano disse que infelizmente eles não iriam a lugar algum, pois todo o ouro pertencia a ele. O meu pai e o meu tio estavam meio tontos, pelo efeito do álcool, mas mesmo assim apontaram as suas facas em direção ao cigano. O cigano começou a dar uma gargalhada demoníaca. Em instantes, ele começou a se transformar em uma criatura diabólica, igual aquela criatura que eu descrevia para minha família, e ninguém acreditava. A diferença é que, diferente daquilo que eu via, a criatura não tinha chifres e também não tinha rabo. Mas mesmo assim, era uma fera bestial, com pelos negros, dentes pontiagudos e olhos vermelhos. Quando ele se transformou, a criatura ficou mais alta e mais forte. Daí se deu início a uma luta sangrenta. O meu tio e o meu pai desferiram golpes de faca e facão na criatura, mas parecia não fazer efeito. A criatura revidava com patadas que arremessava os dois a vários metros de distância. O meu pai sabia que não iria durar muito, então ele começou a chamar por Deus. Mas ele usava o nome verdadeiro de Deus, que é Jeová. E a criatura soltava gritos e urros. O meu pai logo começou a orar o Pai Nosso em aramaico, a língua que Jesus fez essa oração. A criatura parecia enfraquecer. Então o meu pai perfurou aquela coisa diversas vezes com a faca. O meu tio também fez o mesmo, até que a criatura recuou o mato adentro. Após isso, o meu tio e o meu pai estavam exaustos e sem forças. Eles pegaram as suas mochilas com o ouro, inclusive a mochila do cigano que ficou ali, e pretendiam dar-o fora da mata e voltar para casa o mais depressa. Mas eles foram perdendo as forças, até que desmaiaram. Aquela bebida que eles tomaram estava com algum tipo de sonífero. No outro dia cedo, eles acordaram com a luz do sol em suas caras. A primeira coisa que eles fizeram foram procurar as mochilas. Eles as acharam, mas estavam completamente vazias. Todo o ouro que estava nelas havia desaparecido. Eles retornaram ao local onde estava o restante do ouro enterrado, mas não havia nem vestígio do tesouro que estava ali. Seria impossível alguém durante a noite levar todo aquele ouro que estava ali enterrado, pois era uma quantidade fora do comum, e o local era de muito difícil acesso. O meu pai e o seu irmão retornaram para casa e decidiram deixar esse assunto do ouro de lado, pois se havia sumido de forma misteriosa, com certeza alguma força sobrenatural não permitia que aquele ouro fosse retirado do seu local de origem. A partir daí, o meu pai nunca mais teve sonho com o homem do tesouro. O cigano nunca mais foi visto na cidade. Uma semana depois, voltamos para Belo Horizonte, cidade onde vivo até hoje. Bem, este é o meu relato. Eu sei que tem aqueles que duvidam, mas eu sou um homem de 41 anos e não tenho nenhum motivo para mentiras. E se estou contando isso, é porque assim como muitos de vocês acreditam no sobrenatural, eu também acredito. Pois até hoje eu tenho o dom de ver o mal nas pessoas. Há pouco tempo atrás, eu tinha um vizinho que eu conseguia ver a alma dele sofrendo. Dias depois, ele se matou. Mas isso é tema para outro relato. Abraço a todos e fiquem na paz. Olá, o meu nome é Reinaldo.
moro em Caucaia, uma cidade do Ceará. O que vou contar para vocês é um relato que aconteceu com meu pai, alguns anos atrás. Se bem que não é um relato, isso foi realmente o que aconteceu. E só de olhar nos olhos do meu pai, dá para perceber que ele não está mentindo. Bom, o meu pai se chama Ronaldo. Ele me contou que por volta da década de 90, ele ainda era jovem, tinha por volta dos seus 20 anos de idade. Nesta época, o local onde morávamos só tinha mato por todos os lados, e as casas eram bem afastadas uma das outras. Era uma casa aqui e a outra a mais ou menos meio quilômetro de distância. Neste tempo, os homens gostavam de caçar à noite. Era bem comum entre eles. E o meu pai me falou que quase todas as noites ele e alguns amigos iam caçar. Mas também tinha vezes que ele ia só com um amigo. Enfim, era no mês de fevereiro, mês de quaresma. Os mais velhos falavam para o meu pai que era perigoso esse período da quaresma. Eles falavam que neste período muitas coisas estranhas e bizarras aconteciam nas noites. Aparições, vultos, demônios e fantasmas, coisas do tipo. Os mais velhos falavam que escutavam como se fosse um cavalo correndo nas estradas, e eles diziam que era a mula sem cabeça. Escutavam gritos na madrugada e muitas coisas estranhas. Mas o meu pai não dava muita importância, porém ele nunca tinha visto algo do tipo. Era noite de quarta-feira, e o meu pai resolveu ir na casa do amigo dele que se chama Francisco. Chegando lá, ele estava sentado em uma cadeira na frente da sua casa. E o meu pai falou: "E aí, seu Francisco, vamos caçar hoje?" E o amigo dele logo respondeu: "Não, o pessoal por aí está falando que está parecendo um bicho esquisito, parece um cachorro, só sei que é grande, e eles dizem que é o tal do lobisomem." Dizendo isso, o meu pai decidiu não ir caçar naquela noite, e ficou por ali mesmo, conversando com o tal do Francisco. A família do Francisco convidou o meu pai para jantar com eles aquela noite, e o meu pai aceitou. Então eles, conversando bastante, se esqueceram da hora, e já eram quase 10 horas da noite. E o meu pai falou para o Francisco: "Homem, tá tarde, vou para casa. A prosa estava tão boa que eu esqueci o horário." "Mas, moço, fica por aqui, dorme aqui essa noite, deixa para ir embora amanhã cedo." "Obrigado pelo convite, mas fica para outro dia." O meu pai não quis dormir na casa do Francisco. Ele se despediu e foi embora. E foi quando o amigo falou: "Espera aí, homem, leva minha espingarda com você, caso precise." "Bom, já que você está insistindo tanto, eu vou levar." O meu pai morava nos fundos da casa da mãe dele, e no caminho para casa, que era quase todo reto e sem muitas curvas, tinha alguns postes afastados, mas dava para enxergar bem. A lua cheia brilhava no céu e clareava boa parte do caminho. Faltando pouco para chegar em casa, o meu pai começou a escutar um barulho estranho no mato atrás dele, como se fosse galho se quebrando. Ele olhou para trás, mas não viu nada, e continuou o seu caminho. De repente, começou a escutar pegadas e uma respiração muito alta. E logo ele sentiu um fedor muito forte e um cheiro de podre, e percebeu que algo estava seguindo. O meu pai se lembrou do que o seu amigo Francisco falou sobre o tal lobisomem, e decidiu sair dali correndo, pois faltava poucos metros até a sua casa. Mas antes de correr, ele olhou para trás e viu aquela criatura saindo do mato. Aquilo estava de pé. O meu pai conta que ele tinha uns 2 metros de altura, cara de cachorro com orelhas enormes e olhos amarelos. A criatura era coberta de pelos negros, porém na região da barriga não tinha muitos pelos. O meu pai falou que ficou paralisado e as suas pernas não se mexiam. Mas quando o bicho se abaixou e ficou em 4 patas, como um cachorro, dava para perceber que a parte de trás dele era mais alta do que a parte da frente, e parecia que ele usava os seus cotovelos para andar e as suas mãos ficavam perto do rosto. O bicho vinha andando em direção do meu pai,
e as orelhas se batiam, fazendo um barulho como se fossem palmas. Daí ele lembrou da espingarda que o seu Francisco o tinha dado. Muito nervoso e com medo daquela criatura, ele apontou a arma em direção do bicho e disparou. Não teve muita certeza se acertou o lobisomem, mas ele correu para o mato, fazendo um barulho como se fosse um porco ou um cachorro. Então meu pai começou a correr para sua casa, e quando ele estava bem perto de chegar, ele percebeu que o lobisomem estava correndo atrás dele, fazendo aquele barulho com as orelhas. Aquela criatura corria bem estranho, mas também era bem rápido. O meu pai conseguiu chegar em casa. Desesperado, ele largou a espingarda e entrou pela porta de trás, já que havia deixado a porta da frente fechada antes de sair. Assim que ele fechou a porta, o bicho se jogou contra a porta tentando abrir. Na casa havia algumas lamparinas acesas. Ele lembrou que tinha deixado uma única janela da casa aberta. Rapidamente ele foi até a janela e fechou, e colocou algumas escoras para reforçar. Nisso, ele percebeu que o bicho ainda continuava a tentar entrar na sua casa. O meu pai correu até a porta do fundo para colocar algumas coisas para reforçá-la, fazendo com que o bicho não conseguisse derrubar. Mas já era tarde. Ele percebeu que a porta estava no chão, e a criatura conseguiu entrar em casa. Pela luz da lamparina, o meu pai conseguiu ver aquela criatura nitidamente e ficou completamente aterrorizado. Ele ficou sem reação. Não estava acreditando se era mesmo um lobisomem. A criatura, muito enfurecida, partiu para cima do meu pai, mas muito rápido ele conseguiu pegar a espingarda e acertar a criatura. O tiro pegou em cheio em seu peito, e aquela criatura deu um urro ensurdecedor. O meu pai tentou atirar novamente, mas a espingarda estava descarregada. Então ele pegou a lamparina a querosene e atirou em direção da criatura. A lamparina pegou em cheio naquele monstro e se quebrou na mesma hora, derramando todo o querosene incandescente na criatura, fazendo a mesma se tornar uma bola de fogo. Aquele bicho, desesperado com o fogo e com muita dor, e com seu corpo todo em chamas, ele saiu correndo para a mata. O meu pai, com muito medo de ficar ali, saiu correndo para a casa do Francisco e logo lhe contou todo o ocorrido. As pessoas até acreditaram, pois era tempo de quaresma, e os mais velhos sempre contavam histórias assustadoras. Depois disso, o meu pai não saiu mais à noite em tempo de quaresma, pois ele não quer passar de novo pelo que passou, até porque ele não pode ter a mesma sorte que teve naquele dia. O Lamento do Lobisomem. Este relato foi vivenciado pela minha mãe. Ela era adolescente na época e era noite de lua cheia. Era aproximadamente 11 horas da noite e ela saiu no portão da sua casa. A estrada era de terra e tinha muito mato e árvores. Quando ela saiu, ela olhou para a rua de cima e na esquina de cima havia um homem gemendo e se esperneando. Ela logo pensou que era um bêbado, pois havia um bar pelas proximidades. Ela ficou ali, observando aquele homem, e após algum tempo, começou a crescer pelos excessivos no homem, e cresceu um rabo que desceu das costas para baixo, e ali ficou. Os seus braços e pernas ficaram anormais, e pelos brancos cobriam o homem por completo. A minha mãe ficou horrorizada com a cena. A criatura correu para trás de um cemitério que ficava a uns 2 quarteirões dali. O local havia muitas árvores e mato, e dali só se ouvia os uivos. E muito curiosa e sem entender o que era aquilo, a minha mãe perseguiu a criatura. Ela foi até o cemitério, escondendo atrás das árvores, para tirar a prova se aquilo realmente era de outro mundo. E acreditem, ela se arrepende até hoje de fazer isso. Pois quando ela chegou no cemitério, ela subiu em uma árvore que ficava encostada no muro, e assim ela pôde ver lá dentro. E para seu espanto,
Aquela criatura estava debruçada em um túmulo, e aquilo estava uivando muito alto. Quando ela prestou mais atenção nos uivos, ela logo pôde perceber que não eram uivos normais, como os de cachorro, mas os uivos eram semelhantes a uivos de lobos quando estão tristes. Sim, os uivos eram de dor e lamentação, como se aquela coisa sofresse muito. A minha mãe, vendo aquilo, logo imaginou ser um homem amaldiçoado, tipo a fera do filme A Bela e a Fera, da Disney, pois ela não acreditava em lobisomens, mas sempre foi apaixonada pelos contos da Disney. Então, ali mesmo de onde ela estava, e com muito medo, ela se arriscou e disse: Oi, não fique assim triste. Eu posso ser sua amiga. Nessa hora, a criatura olhou para ela e foi caminhando em sua direção. A minha mãe, muito inocente, ficou ali esperando a criatura se aproximar para poder dialogar com a mesma. Mas quando aquilo estava a uns 5 metros de distância, ela pôde ver que estava longe de ser a fera dos contos da Disney. Ela conta que aquilo era puro o mal. Tinha os olhos vermelhos, como brasa, e uma expressão demoníaca. Ela se assustou e de cima do muro ela pulou na árvore para descer. Mas quando a coisa viu que ela estava tentando fugir, aquilo veio com tudo em sua direção. A minha mãe pulou da árvore no chão, e no mesmo instante a criatura tentou pular o muro. Ela ainda viu a criatura quase que conseguindo subir no muro, mas escorregou e caiu de volta do lado do cemitério. Ela ficou ali no chão, estática, e nessa hora passava 2 peões a cavalo. E quando viram a minha mãe ali no chão, aquela hora da noite, gritando, eles perguntaram o que aconteceu. E a minha mãe só gritava: "Monstro! Monstro!" Os peões começaram a rir, achando que talvez ela tivesse achado que viu um fantasma. Eles a pediram para subir no cavalo, que eles a levariam para casa. Mas antes mesmo disso acontecer, a fera que estava do outro lado do muro, na parte de dentro do cemitério, deu um soco muito forte no muro, fazendo boa parte ceder, e o braço da criatura atravessou o muro. Em seguida, aquilo deu um urro tão alto que fez os cavalos relincharem e se inclinarem para trás, quase derrubando os peões. Então os 2 homens saíram dali disparado e deixaram a minha mãe para trás. A criatura conseguiu agarrar a saia da minha mãe, mas ela foi rápida o bastante para tirar a saia e sair correndo dali, só de calcinha pelas ruas escuras e desertas. O que a minha mãe viveu naquela noite foi algo digno de um filme de terror, pois ela conta que corria olhando para trás, e num descuido ela tropeçou e caiu torcendo o pé. Ao longe, ela viu a criatura se aproximando. Ela se levantou com dificuldade e continuou mancando em direção à sua casa. Para sua sorte, quando ela chegou na esquina de casa, havia uns 4 cachorros de rua que ficavam ali. E quando os cachorros escutaram a criatura urrando, os cães correram em direção à mesma. E foi aí que a minha mãe sentiu que aquela coisa não mais a alcançaria, pois para alcançar, teria que se livrar dos 4 cães. Ela chegou em casa e logo gritou pelo meu avô, que logo foi abrir o portão. Ele logo a perguntou por que ela estava só de calcinha. E ela, chorando e apavorada, disse que havia sido o lobisomem. O meu avô logo disse: "Ah, o lobisomem, né, sua sirigaita?" E bateu nela de cinto. E depois disso, ela ficou de castigo até os seus 23 anos. Na época do ocorrido, ela tinha apenas 16. Hoje a minha mãe está com 42 anos e nunca se esqueceu do ocorrido.